E ainda hoje, a gente vê profissionais que atuam na área fiscal e tributária fazendo esse tipo de análise, buscando essas informações ainda no papel ou no PDF. Então, existe uma série de atrasos que isso vai trazer para você, né, no seu dia a dia de trabalho, uma série de problemas que isso vai acabar te gerando se você não começar a se atualizar acerca desse assunto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de automatizar rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e gerar como efeito colateral mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou Marcos Amorim e o tema da live de hoje é como deixar de executar minhas rotinas fiscais e tributárias de forma manual. E o primeiro passo para a gente responder a pergunta da live de hoje é a gente entender o que é que a gente faz na área fiscal e tributária, para onde a gente está indo no futuro, né? O que é que se espera dos profissionais que atuam nesse setor e qual é o nosso papel dentro de toda essa revolução tecnológica que está acontecendo, como que a gente pode se beneficiar disso. Então, o que a gente faz atualmente na área fiscal e tributária? Na minha visão, no meu ponto de vista, o que a gente faz basicamente é analisar informações. E a gente faz essa análise de informações pegando arquivos de diversos formatos. A gente tem lá o arquivo TXT, a gente tem a figura do SPED, tem lá a GIA, aqui na Bahia tem DMA. Então a gente, recorrentemente, está trabalhando com informações em formato TXT. Um outro formato que a gente sempre está analisando, sempre está se deparando, é o formato XML. Embora a gente não explore muito essas informações, prefira ficar ali com o DANF, né, com o papel ou com o PDF para fazer esse tipo de análise. Mas, basicamente, se a gente for parar para pensar, o que a gente faz na área fiscal e tributária é analisar informações, é analisar dados. Então, se você atua numa empresa comercial ou numa empresa industrial, quando você pega lá a nota fiscal que você recebeu do fornecedor, você vai analisar aquela nota, saber qual a finalidade daquela aquisição e, com base nisso, você vai tomar uma decisão. Vai lançar a nota fiscal de um jeito ou vai lançar a nota fiscal de outro. Se você atua no escritório de contabilidade, você vai receber lá o movimento do seu cliente, você vai fazer algumas análises. Por exemplo, todas as notas do mês foram lançadas lá no SPED, né, sim ou não. O cara está fazendo algum lançamento errado, né? A empresa mandou com algum lançamento errado, pegando um crédito indevido, ou está deixando de aproveitar algum benefício, né? Se você já é um consultor fiscal, tributário, por exemplo, trabalha com auditoria de SPED ou com recuperação tributária, você já vai começar a observar coisas como tem algum benefício fiscal que essa empresa tem direito e que ela não está aproveitando. Então, está o tempo todo analisando informações. E existe uma maneira mais eficiente, uma maneira mais eficaz da gente fazer essa análise de dados. E é isso que eu quero falar hoje, né? Como que eu cheguei nessa conclusão de que nós somos, no final das contas, analistas de dados, analistas de informações. Quando eu comecei lá na área fiscal em 2010, eu peguei bem a transição da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica. E já naquela época, eu já ficava muito chateado, né, muito incomodado de ter que lançar os documentos fiscais dentro dos sistemas de contabilidade. Então, naquela época, a gente tinha nota fiscal manual ainda, aqueles garranchos que a gente não conseguia entender direito o que é que estava escrito, e a gente lançava essas informações, essas notas dentro do sistema. E o processo de lançar essas informações, o processo de lançar essas notas, eu sempre achei muito lento, muito demorado, porque eu tinha que fazer vários processos, clicar em várias abas, mudar de aba, mudar de campo, para poder inserir 4 ou 5 informações de uma nota fiscal, aquela nota fiscal D1, né, o talãozinho que a gente emitia normalmente para pessoa física, né, para o consumidor final. Então, assim, desde aquela época, 2010, quando eu entrei, 2009 para 2010, foi a transição da nota manual para a nota fiscal eletrônica, que a gente já começa a ter à nossa disposição informações de uma maneira mais digital, né? De uma maneira mais acessível. Só que a gente não tem de lá para cá ainda. A gente ainda não aprendeu a utilizar essas informações a nosso favor. A gente ainda está engatinhando nesse processo. Enquanto a gente vê, por exemplo, a Receita Federal todo ano batendo recorde de arrecadação, né? No último ano, em 2019, foi 205 bilhões de reais emitidos em auto de infração. 2020 só não foi melhor por causa da pandemia. 2021 vamos aguardar aí para ver como é que vai ser a coisa. Mas a gente vê, né, tá muito claro atualmente que o fisco tem investido pesadamente em tecnologia, em fazer análise de dados.
Então ele pega as informações que a gente transmite, analisa, cruza esses dados. A gente fez uma live inteira falando só sobre o cruzamento de dados recentemente, né? E com base nessas análises, ele vai descobrir o que é que você deixou passar, o que é que você fez errado, o que é que você sonegou. E com base nisso ele vai te autuar, com base em dados, com base em informações. Então hoje dificilmente você vai conseguir colocar um advogado para entrar com uma tese que e baixar, derrubar aquele auto se você não tiver dados para apoiar aquilo que você está fazendo. Então cada vez mais a gente que atua na área fiscal e tributária está caminhando para isso, né? Profissionais que têm um conhecimento não avançado, mas assim um pouco acima da média, né? Um pouco acima do comum sobre análise de dados. E quais as ferramentas que a gente vai utilizar para isso, né? A gente vai utilizar a programação. E aí, quando eu falo isso, o pessoal começa a tremer, mas não precisa tremer, porque você não precisa ser um programador. Você não precisa ser um cara, fazer uma faculdade de programação, sabe tudo que um programador sabe, para que você consiga automatizar as suas rotinas ou agilizar as suas análises de informações. Você precisa aprender um conjunto básico de procedimentos que vão te ajudar nisso, né? Que foi o que eu aprendi aí dando cabeçada ao longo desses 15 anos para poder aprender isso. Quando chegou em 2012, né? 2010 foi esse período, 2012 veio o SPED, né? O SPED fiscal. Então, ó, notem que a gente teve lá, 2006, 2007 teve a lei instituindo o projeto SPED, a nota fiscal eletrônica, NFE, NFCE, CFE, né? Todas essas siglas terminadas com E aí, elas fazem parte do projeto SPED, tá? Então não é só o SPED fiscal, o SPED de contribuições, os documentos também, o CTE, também faz parte desse movimento. Então, com a chegada do SPED, a gente tem uma digitalização desses dados. Se antigamente a gente analisava a nota fiscal em papel, olhava a nota ali para tomar uma decisão, hoje a gente tem lá o DANF, né, que é o que a gente acaba usando muitas vezes, o PDF, o papel, mas a gente não precisa mais fazer desse formato, né, fazer desse jeito. Tanto que os próprios livros, né, o livro de apuração de ICMS, o livro de registro de entradas, o livro de registro de saídas, todas essas informações hoje já são enviadas de maneira eletrônica. Eu lembro que, inclusive, teve um período que os fiscais cobravam que a gente imprimisse esses livros e mandasse para fiscalização, quando já não existia mais essa necessidade por causa do SPED. Eu enviei meu SPED fiscal, acabou, não tem mais obrigação de imprimir papel. Mas só continuou acontecendo durante algum tempo. E ainda hoje, a gente vê profissionais que atuam na área fiscal e tributária fazendo esse tipo de análise, buscando essas informações ainda no papel ou no PDF. Então, existe uma série de atrasos que isso vai trazer para você, né, no seu dia a dia de trabalho, uma série de problemas que isso vai acabar te gerando se você não começar a se atualizar acerca desse assunto. Então, lá em 2012, quando eu comecei a fazer lá os cursos de SPED, né, ter uma noção de como que aquilo funcionava, eu comecei a perceber que o SPED é como se fosse um grande banco de dados. Então, tem todas as informações daquela empresa naquele período específico. Então, todos esses dados, né, a gente normalmente vê o SPED como uma obrigação que eu tenho que enviar para o fisco, uma obrigação que eu tenho que enviar para a Cefaz. Mas ele é muito mais do que isso. Ali estão todos os dados da empresa, todas as transações comerciais de compra e de venda que aconteceram em um determinado período de tempo. E essas informações vão servir de uma maneira bastante eficaz para as empresas, né, no futuro muito próximo. A gente ainda não tá conseguindo nem organizar os dados, né, de uma maneira mais que seja interessante, né, para o contribuinte ou para enviar para o fisco, mas num futuro próximo eu vejo que esses dados vão ser de fundamental importância para qualquer negócio que queira crescer. Então está no movimento agora de começar a organizar esses dados. As empresas ainda não entendem a importância que esses dados têm para os seus negócios. Vou dar um exemplo para vocês de um curso que eu estou fazendo de análise de dados, né? Basicamente análise de dados, machine learning e tal. E tem um exemplo lá que eu achei bem interessante. Eles pegaram os dados, as notas fiscais que foram emitidas por aquele CNPJ, por aquela empresa, e começaram a fazer uma série de análises, né? Colocou lá dentro de um programa para rodar. E o que é que esse programa descobriu? Que tantos por cento, não lembro agora o percentual exato, tá? Mas sei lá, 90 e tantos por cento das vezes que alguém compra fralda, também compra cerveja. Então, acharam uma correlação. Então, pô, beleza, se é tão relevante, assim, uma correlação tão alta,
que é que eu vou fazer, o dono desse mercado? Eu vou colocar agora a cerveja próximo da fralda, porque eu vou facilitar, eu vou estimular a pessoa que vai comprar fralda a consumir também a cerveja. Então, esse é um pequeno exemplo de como os dados que as próprias empresas geram podem começar a ajudá-las a tomar as decisões, a mudar o layout da loja, por exemplo, de uma maneira que vai aumentar as suas vendas, que vai ajudar a aumentar a sua receita. E como eu sempre venho falando aqui no canal, o nosso objetivo sempre é ajudar as empresas a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, a gente tem essas três vertentes. Uma das vertentes é essa da redução do risco, que a gente vem trabalhando já há muito tempo, e é justamente por aí que a gente tem que começar mesmo, porque a gente vê, como eu já acabei de citar, né, agora há pouco, o fisco batendo recorde de arrecadação ano após ano, porque as empresas não conseguem ainda ter uma clareza sobre os dados que elas estão gerando, sobre como lidar com toda essa legislação tributária. Então, a maioria dos clientes que eu tenho hoje de consultoria, eles vêm até mim para eu ajudar a empresa a gerar o SPED. A maioria deles não consegue gerar o SPED fiscal para mandar para a contabilidade, porque não tem esse conhecimento. Então, basicamente, hoje, os clientes que eu tenho estão fazendo isso. Só que a gente não está fazendo isso só para atender ao fisco, só para atender a legislação. A gente precisa sim atender a legislação, mas a gente também precisa utilizar esses dados de uma maneira estratégica para ajudar no crescimento do negócio. Então, observando com mais cuidado toda essa movimentação fiscal, eu vou ter condição de fazer essas três coisas, né? Aumentar a receita do meu cliente, reduzir custo e reduzir risco. E como que eu vou fazer isso? Através da análise dos dados. Só que para a gente analisar esses dados, a gente precisa trabalhá-los, né? Tem uma parte, né, desse processo todo de análise de dados chamado de ETL, que é a extração, transformação e limpeza dos dados. Então, quando a gente está ali analisando, né, vendo qual CFOP que foi lançado, se está certo, se está errado, se pegou crédito que não deveria pegar, é como se a gente estivesse fazendo esse processo de ETL, né, que é a extração, a transformação e a limpeza dos dados. Só que, normalmente, a gente para por aí, né? A maioria das pessoas não fazem nem isso, inclusive. Do jeito que vem, a informação vai. Mas, quem tem um pouco mais, né, de cuidado, quem tem um pouco mais de comprometimento com as informações que estão sendo geradas, que estão sendo transmitidas, vai fazer esse trabalho, pelo menos aí, analisar aquelas informações, fazer as correções, as limpezas necessárias, para poder transmitir os dados. Só que isso é só o começo, é só a pontinha do iceberg. A gente tem muito mais coisa que a gente consegue extrair de uma movimentação fiscal do que simplesmente deixar sem erros, né, e sem advertências lá no PVA, no validador do SPED fiscal, do SPED de contribuições, para enviar isso para o fisco. Então, para a gente chegar nesse patamar, para a gente chegar nesse ponto, a gente vai chegar lá, tá? A gente está caminhando para isso, a gente precisa de profissionais que entendam essa necessidade. A gente tem um déficit muito grande no mercado hoje de profissionais que tenham esse conhecimento. Porque acredito eu, né, o meu palpite é que as pessoas acreditam que é muito difícil, que eu vou ter que fazer uma faculdade de programação, que eu vou ter que ter uma outra profissão. Brinca-se muito, né, na área contábil. Além de contador, também tem que ser psicólogo, tem que ser advogado, e tem uma lista lá de profissões. Mas não é necessariamente o caso daqui. A gente está falando de utilizar, fugiu aqui a palavra agora, da gente utilizar alguns recursos de programação para facilitar a nossa rotina de trabalho, para facilitar o nosso dia a dia. E aí, com isso, a gente começar a extrair mais dos dados do que simplesmente fazer um envio para o fisco. E aí, para onde que a gente está indo? Né? Para onde que as coisas estão caminhando? Então, a gente veio lá, 2009, 2010, transição da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica. Desde então, a gente tem um déficit, né? Porque a gente trocou da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica, mas no meio disso veio um DANF. Para que é que foi criado o DANF? Foi para a gente não sentir tanto a transição, né, de uma coisa para outra. Só que foi criado o DANF e não teve uma data para ele acabar, para que a gente utilizasse, né, começasse a utilizar as informações do XML. E ele ficou. Então, no final das contas, né, a gente acaba utilizando o DANF, o PDF, o papel, como se fosse o documento fiscal, que muita gente sabe, ainda hoje não sabe que o documento em papel, que o documento em PDF não é o documento fiscal. O documento fiscal é o XML. E tem uma infinidade de informações. Se você pegar o layout hoje do XML e for dar uma olhada, você vai ver que ele tem quase 700 campos, se não me engano, foi 695 da última vez que eu vi. Campos de informações.
Então, no Dump não tem como colocar toda essa quantidade de informações que vem num arquivo XML. Então, é necessário que a gente entenda de uma maneira um pouco mais aprofundada o que é um arquivo XML, como é que ele funciona, porque no final das contas aquilo ali são dados, tá? São dados no formato XML. E a gente acaba pegando isso e transformando para dados no formato SPED. Então, essa habilidade, na minha visão, vai ser cada vez mais crucial para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, pelo menos para aqueles que quiserem continuar nessa profissão ou que quiserem se destacar. Então, como eu já venho mostrando aqui no canal, é raro ter um profissional que tenha essa habilidade, que ele consiga manipular esses dados da forma que se quiser. As pessoas às vezes chegam até mim me perguntando, aluno, ou seguidor, ou alguma pessoa querendo algum serviço. Cara, eu quero saber se eu consigo fazer tal coisa com o meu SPED aqui, com os meus XMLs, eu quero gerar tal relatório. Dá para fazer isso? Eu falo, dá, porque não daria para fazer. Né? Então, as pessoas ainda acreditam que tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer, e não é bem assim. No final das contas, a gente está lidando com dados. Sempre que eu tiver dados, né, na minha mão, seja no formato XML, no formato TXT, numa planilha de Excel, por exemplo, eu consigo manipular esses dados da maneira que eu quiser. Basta eu saber como fazer isso. Então, eu consigo mudar a estrutura ao meu bel prazer. Então, a gente precisa começar a aprofundar, difundir esse conhecimento, porque isso vai fazer total diferença daqui a alguns anos, quando a gente tiver, já está, né, com a inteligência artificial chegando aí, robotização de processos, e a gente vai precisar, mais do que o medo que a gente tem normalmente, né, de que vai tomar meu emprego, o robô vai tomar meu emprego. Mas, cara, quem que vai programar aquele robô? Né? Precisa ter alguém que entenda sobre essa tecnologia para que utilize esse conhecimento em prol do seu trabalho, do seu dia a dia. Né? Então, sempre vai precisar dos seres humanos, sempre vai precisar das pessoas intervindo ali no processo. Então, o que é que a gente precisa fazer hoje? Entender a natureza do nosso trabalho, aquilo que a gente está fazendo, e ele é regido por regras, tá? Tem um passo a passo que você segue normalmente. Então, todo dia, quando você vai, entra lá no escritório, seja no escritório de contabilidade ou no escritório de uma empresa comercial ou industrial, você tem uma rotina, tem um passo a passo que você segue. E esse passo a passo que você segue, ele está baseado em regras, tem informações que você já acessou, que você já conhece, e que definem como que você vai gerir ali a tomada de decisão. Então, peguei uma nota fiscal de uso e consumo. Eu sei que essa nota fiscal de uso e consumo eu não posso pegar o crédito lá do ICMS. Se não sabe, deveria saber. Então, como que eu sei? Porque alguém me disse, né, o meu colega de trabalho, quando eu cheguei, me falou que era assim, ou eu li lá na lei complementar, tem um artigo, não lembro qual agora, que diz que eu não posso pegar os créditos de ICMS das operações de uso e consumo até tal data. Então, eu tenho essa informação, isso é uma regra que eu tenho que seguir, e aí eu confronto essa regra que eu conheço com o documento que eu estou lidando ali na minha frente, na minha mão. Então, no final das contas, o que é programar, né? O que é análise de dados? É eu simplesmente resolver problemas que eu enfrento no meu dia a dia, utilizando um pouco de tecnologia, utilizando o meu computador. Então, programar é pura lógica. Se você pegar o trabalho que você já executa hoje em dia e colocar ele em passo a passo, né? Listar os passos que você dá para resolver um determinado problema, você vai perceber isso. É uma sequência lógica, é uma receita de bolo. Né? A gente chama isso de algoritmo. Então, o que você precisa saber para conseguir entrar nessa era digital, para conseguir se destacar profissionalmente, colher lá aqueles benefícios que eu falo, né? Que é automatizar rotinas fiscais e tributárias traz, que é transformar horas em minutos, ter mais tempo livre, aumentar o salário, obter reconhecimento profissional. Tudo isso vem desse pensamento. É uma estrutura lógica. Então, o nosso trabalho na área fiscal e tributária, ele é essencialmente lógico. Tudo que eu faço tem uma lógica por trás. Então, eu vou lá e pego a nota fiscal de uso e consumo, ou de ativo imobilizado. Ativo imobilizado eu não posso pegar o crédito, mas eu posso pegar lá pelo SIAP. Pô, como é que eu vou fazer lá o SIAP? Tem que pegar aquilo e dividir em 48 parcelas, aí vai imobilizar, e tem todo um procedimento para fazer isso. O que é isso? É um procedimento lógico, é um passo a passo lógico. Então, se você pegar esse passo a passo lógico, se você pegar essa rotina que você já executa de forma manual, você vai entender como que ela funciona de uma forma mais aprofundada. E entendendo qual é o passo a passo lógico dessa rotina que você executa, você vai ter condições
de transportar esse conhecimento que você adquiriu, que você colocou lá, se você já fez, você já sabe, né? Então você vai pegar essa informação e você vai transferir isso para um computador, para que ele execute isso para você. E aí, o que é que eu preciso saber? Qual é a cartilha que eu tenho que estudar, né? O que é que eu tenho que saber de programação, por exemplo, se eu quiser me tornar um resolvedor de problemas, um profissional capaz de automatizar rotinas fiscais e tributárias. Você precisa saber 4 coisas, são 4 habilidades. Pense comigo aí. Toda vez que você abre um arquivo TXT, um SPED, né? Tem gente que nunca abriu um arquivo SPED. Não morde não, tá? Pode abrir, dá uma fuçada, olha ali. Se você não mexer em nada ali dentro, não vai ter nenhum problema. Você pode fazer uma cópia se você ficar com medo. Mas ter essa experiência de abrir um arquivo TXT, de abrir um arquivo SPED, para ver como é que ele funciona por dentro. Sei que parece um pouco confuso no começo, mas esse conhecimento, essa habilidade vai fazer você se destacar muito na área fiscal e tributária. Principalmente atualmente, porque tem pouquíssimos profissionais que têm esse conhecimento, que têm essa habilidade. Então, o que é que você precisa saber? Digamos que eu preciso lá alterar, peguei lá uma nota fiscal com um crédito de uso e consumo, e eu preciso zerar isso. Sei que eu tenho que zerar, porque eu li lá na lei complementar que eu não posso pegar o crédito. Beleza. O que é que eu estou fazendo nesse momento? Eu vou alterar informações. Então, eu vou entrar lá no meu SPED, ou no PVA, né? Vou abrir o SPED lá no PVA, vou procurar a nota fiscal, vou ver qual é o CFOP que aquela nota fiscal possui, e a partir disso eu vou lá e vou zerar as informações. A base, né, a alíquota, o valor, tem informações que não são tão óbvias assim como, por exemplo, o CST. Então, eu estou usando lá um CST de tributação integral, 000, eu tenho que trocar isso para 0,90, por exemplo. Né? Então, tem essas particularidades todas. Mas, no final das contas, o que é que eu estou fazendo? Alterando dados, trocando uma informação para outra informação. Essa é a primeira habilidade que você precisa ter se você quiser automatizar rotinas fiscais e tributárias. Segunda habilidade é extrair, tá? Não tá necessariamente na ordem, tá? O que eu estou falando aqui, mas são 4 habilidades. Então, segunda habilidade, extrair dados do SPED. Quando eu falo extrair dados do SPED, é só um exemplo, tá? Pode ser um SPED, pode ser uma planilha Excel, pode ser um arquivo XML, pode ser um arquivo da GIA, tanto faz qual arquivo. Porque qualquer arquivo possui dados. O que eu estou tentando transmitir para vocês aqui é a gente precisa acessar esses dados para que a gente possa fazer as manipulações necessárias. Beleza? Então, essa segunda habilidade ela vai me permitir extrair, tirar dados de dentro de um arquivo SPED, de dentro de um arquivo XML, de dentro de uma planilha de Excel, por exemplo. E aí, com esses dados na mão, eu vou conseguir fazer as manipulações que eu quiser, inclusive fazer alterações, né, que a gente acabou de falar aqui, que foi a primeira habilidade. Então, essa habilidade de extrair informações desses arquivos, né, XML, SPED, TXT, ele vai me permitir gerar o relatório que eu quiser. Então, não só gerar relatório, mas eu posso puxar uma informação do SPED, por exemplo, outra informação do XML, comparar essas informações e gerar um relatório só com o que está errado, só com as inconsistências, por exemplo. Ou eu quero todas as operações de compra de fora do estado, ou todas as operações de venda que eu tive com determinado cliente. Quero saber quem é meu melhor cliente. Então, são informações que a gente consegue extrair a partir do momento que a gente tem essa habilidade. Eu sei como tirar os dados ali de dentro do formato XML, do formato SPED, do formato de planilha, e eu consigo trabalhar com ele e gerar um outro formato, uma tabela, por exemplo, no Excel. Ou até mesmo para trazer de volta lá para os arquivos dos quais eu extraí os dados. Então, com essas duas habilidades, você já consegue resolver muitos problemas dentro da área fiscal e tributária. Então, a gente que atua, por exemplo, em escritório, que basicamente você vai fazer é alterar informações a maior parte do tempo. Você vai estar analisando esses dados, né? Então, extrai, analisa os dados, descobre o que está errado, volta lá onde está errado e corrige, altera os dados. Então, só com essas duas habilidades aí, você já resolve muitos problemas, muitas coisas, né? Acho que 80% a 90% ali das coisas que você tem para resolver ali dentro da área fiscal e tributária, dos problemas que vão surgir no seu dia a dia. E quais são as outras duas habilidades? A gente completar as 4, né? A gente tem a habilidade de inserir registros no SPED, tá? Então, eu posso inserir registro no SPED, eu posso inserir uma linha numa tabela, eu posso inserir uma tag num arquivo XML. Então, basicamente, eu estou inserindo uma informação em algum lugar. Eu gosto de usar o SPED, que é
é mais visual, uma coisa que a gente trabalha mais no nosso dia a dia, é mais fácil de entender. Mas eu preciso muitas vezes inserir informações, inserir um registro no meu SPED fiscal. Recentemente eu recebi uma proposta de um cliente para transferir os dados do SPED fiscal para o SPED de contribuições. Ele queria pegar lá os conhecimentos de transporte que ele tinha no SPED fiscal e a partir disso gerar o SPED de contribuições, porque o sistema dele não estava gerando. Então eu fui lá, criei uma rotina que pegava as informações do SPED fiscal, trazia para o SPED de contribuições e gerava, incluía os registros que precisavam incluir, são diferentes, né? Os registros que você vai inserir no SPED fiscal e no SPED de contribuições. As informações não são as mesmas, exatamente as mesmas. Então eu fui lá e criei uma rotina para inserir esses registros dentro do SPED de contribuições. Pronto, uma habilidade que me serviu para resolver um problema como esse. Ah, mas quem tem que resolver isso não é o sistema da empresa, não é o ERP? Sim, mas muitas vezes você vai acabar se deparando com problemas como esse. Além disso, essa é uma grande oportunidade para você aumentar a sua renda, aumentar a sua receita na área fiscal e tributária. A maioria das vezes que alguém chega até mim para solicitar algum serviço, alguma planilha, é justamente por causa disso, porque o sistema não gera determinada informação, determinado registro, e ele precisa informar isso porque o fisco está cobrando. E aí não tem uma solução rápida, acabam chegando até mim. E aí eu vou lá, crio uma rotina que simplesmente vai lá e insere o registro que a pessoa está precisando. Então, essa é uma habilidade muito útil e que vai servir bastante para você quebrar o galho de muita gente e com isso aumentar a sua receita na área fiscal e tributária. E a última habilidade é a habilidade de deletar registros do SPED. Então, se eu consigo inserir, eu consigo também deletar. Quando que eu vou precisar deletar registros de um arquivo SPED? Então, vou te dar um exemplo. Todo mês de fevereiro, está chegando agora, né? A gente tem lá o bloco H para informar, que é o inventário. E é muito comum que as empresas mandem para a gente uma planilha, né? Com as informações do inventário, a gente tem que pegar isso e tem que incluir. Só que tem um problema. Eu vou pegar basicamente todo o estoque daquela empresa e vou inserir lá no meu SPED fiscal. Né? Todo estoque não exagera, porque a gente sabe que tem algumas coisas que não vão entrar, tipo ativo mobilizado, serviços, né? Operações de uso e consumo, produtos de uso e consumo. Então tem algumas coisas que não vão entrar ali. Porém, eu preciso gerar meu SPED, eu preciso informar o bloco H, no bloco H eu informo o código do produto. Só que o código do produto que eu informo tem que estar no registro 0200, que é onde eu cadastro o produto. Então, quando eu faço essa jogada, muitas vezes eu acabo tendo que pegar o cadastro do produto inteiro, do meu contribuinte, e colocar isso lá dentro do SPED fiscal. Né? Criar um bloco com essas informações e colocar lá. Quando eu gero o bloco H, que é o inventário, tem alguns produtos que estão lá, tem alguns produtos que não estão, os que estão lá no 0200. E aí vão dar uma série de erros, de produtos que eu preciso excluir porque não aparecem em nenhum lugar da minha declaração. E normalmente isso vem aos milhares. Então imagine você deletando 1.427 registros ou cadastros de produto no PVA, porque não é para estar lá na declaração porque o produto não foi citado, é um produto de uso e consumo, por exemplo. Então, isso vai demorar bastante tempo. Então, nesse momento é interessante a gente ter essa habilidade de deletar registros do SPED. Então, basicamente é isso que eu preciso fazer. Desenvolver essas 4 habilidades. Muito diferente de ser um programador. Né? Inclusive, tem várias vertentes. Assim como na contabilidade, a gente tem lá a vertente da área fiscal, da área contábil, da área de pessoal, da procuradoria. Na programação também tem várias vertentes. Por exemplo, se vocês me acompanham aqui, acompanham também outros canais de pessoas que ensinam a usar planilhas Excel ou fazer projetos em VBA, por exemplo, você vai perceber que é muito comum eles falarem assim, ó, agora a gente vai criar um formulário. E talvez vocês não tenham consumido todo o conteúdo aqui do meu canal, mas eu raramente vou ensinar você a fazer um formulário. Por que raramente eu vou te ensinar a fazer um formulário? Porque o nosso negócio não é criar programas de computador. O nosso negócio é analisar dados, analisar informações. Para eu analisar as informações de uma nota fiscal, de um SPED, de uma planilha Excel, eu não preciso ter uma janela, um formulário. A única coisa que eu preciso é ter essas 4 habilidades. Eu preciso saber extrair os dados que eu quero, alterar os dados que eu preciso, inserir e deletar informações. Dentro de qualquer formato de arquivo, SPED, XML, planilha, tanto faz.
Se eu tiver essas 4 habilidades, é mais do que suficiente para eu resolver 100% dos meus problemas, pelo menos lá com o SPED. Então, com essas 4 habilidades, você não vai ter mais nenhum problema com arquivos do SPED fiscal. SPED fiscal, contribuições, SD, CF, qualquer arquivo no formato SPED. Eu vou até além, com qualquer arquivo no formato TXT. Porque o que é um arquivo SPED, no final das contas? É um arquivo no formato TXT. Então, fiz até uma live recentemente, uma gravação, daqui a pouco vai ao ar, com um aluno meu, com um problema na GIA. Então, a GIA ela não tem o formato do SPED, né, que é ter um pipe ali para delimitar as informações. É um formato contínuo. É definida as posições ali pelo número do caractere. Do caractere X até o caractere Y vai essa informação. Então, a maneira de dividir os dados é diferente, que vai exigir que você tenha um conhecimento um pouco mais profundo sobre o layout daquele arquivo que você está trabalhando. Mas, no final das contas, é um arquivo TXT que tem dados, que tem informações. Eu consigo extrair essas informações e fazer o que eu preciso fazer. Tá? Então, essa é a principal habilidade que um resolvedor de problemas, né, que um profissional da área fiscal tributária que sabe como automatizar essas rotinas deve possuir. Porque isso vai fazer com que ele resolva, pelo menos miseravelmente, tá, sem exagero, 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, essas análises que a gente vem fazendo, né, desde lá de 2009 para trás e continua fazendo hoje, de pegar DANF, de pegar PDF, isso vai trazer uma série de dificuldades ou de problemas para a gente. Eu listei alguns deles aqui. Primeiro, são análises extremamente lentas. Então, imagina, tem um cliente que compra de fora do estado 55 notas fiscais, 57, como eu acabei de fazer aqui hoje um cliente. Então, eu vou ter que analisar 57 notas fiscais. Não são 57 produtos. Eu vou ter que pegar 57 DANFs em PDF ou em papel, analisar os itens que estão ali dentro, definir o que é antecipação parcial, o que é antecipação total. Aí tem estado aí que chama de encerramento da fase. Mas no final das contas a gente está calculando o imposto que precisa pagar. Então, fazer essa análise de forma manual, pegando lá pelo DANF, pelo papel ou pelo PDF, tanto faz, é extremamente lento. A primeira desvantagem é essa, muito lento o processo. Imagine você fazer 57, 60, 90 notas fiscais de um cliente e com prazo, né? Um prazo apertado. Tem que enviar, o cara tem que pagar um negócio dia 20, dia 25. Você tem que dar o gás para poder entregar o negócio para ele. Então é muito lento. Segundo, é impossível de fazer todas as análises, né? Ou até é possível, dependendo do volume de notas, mas o tempo que você vai gastar é absurdamente elevado. E terceiro, a probabilidade de cometer erros é absolutamente alta, né? Absurdamente alta. Então, nesse processo de analisar 57 notas fiscais, uma hora ou outra você vai deixar alguma coisa passar. Você vai errar um cálculo, vai errar uma alíquota, vai errar um valor de uma nota fiscal. Então, é algo que joga mais contra você do que lhe ajuda. E eu sei que, tipo, essa foi a forma que a gente aprendeu. A gente não tinha tecnologia suficiente, ou não tinha habilidade, conhecimento suficiente para fazer isso. Mas agora, cada vez mais, a gente precisa se aprofundar nisso, precisa conhecer e entender como esse mecanismo funciona, se a gente quiser, pelo menos, sobreviver aí na área fiscal tributária nos próximos anos. Se a gente quiser prosperar, se destacar, a gente precisa entender isso aqui e aplicar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quem está fazendo isso hoje está conseguindo se destacar, está conseguindo cargos específicos, as empresas estão criando cargos específicos hoje para profissionais que possuem essa habilidade de transformar horas de trabalho em minutos, que sabem como automatizar rotinas fiscais e tributárias, está tendo aumento de salário, está tendo prêmio até, reconhecimento profissional. Então, tudo isso que eu venho falando aqui no canal não é conversa para boi dormir, não. Tem alunos meus que estão relatando que isso vem acontecendo com eles a partir do momento que eles desenvolvem essa habilidade de automatizar rotinas fiscais e tributárias. E o caminho é esse aqui, tá? São essas 4 habilidades aí e entender como que você cria um passo a passo lógico, transformando uma rotina manual numa rotina automatizada. E o que você ganha com isso, né? Então, eu falei já de que o fisco está aí todo ano batendo recorde de arrecadação. As empresas, a maioria delas, não tem a menor noção de como cuidar dos seus dados, não estão nem guardando os XMLs, né? Pode tomar uma multa, inclusive, por causa disso. Já soube de histórias de uma empresa tomar multa de R$30 mil porque não tinha guardado os XMLs, tá? Os arquivos que ela tinha recebido. Tinha guardado o papel, mas não tinha guardado o XML. Então,
Primeiro passo, nessas empresas não tem clareza sobre todos os dados, não tem um mecanismo para identificar, por exemplo, todas as notas fiscais que foram emitidas contra elas. Então, as empresas ainda estão engatinhando nisso. O fisco está investindo pesado em tecnologia, pegando essas empresas, fazendo os cruzamentos das análises e descobrindo, cara, você está fazendo tal operação errada. E aí, a gente tem esse número de 200 bilhões por ano que está rolando aí. Então, as empresas, mais cedo ou mais tarde, vão ter que começar a reagir a isso se elas quiserem sobreviver. E qual é o problema disso? Cara, não tem profissional qualificado para fazer esse tipo de análise, ou para ajudar as empresas com isso, né? A estruturar, lembra, fazer esse trabalho de ETL, né? Que é a extração, transformação e limpeza dos dados. Então isso vai surgir, vai começar nas empresas. Então, hoje, boa parte do trabalho que eu venho fazendo é justamente entrar nessa empresa e ajudar o cara que lança a nota fiscal a entender o que é um CFOP, um CST, o que é uma alíquota. Eu já tive casos de um cliente que a pessoa era responsável por dar entrada em todas as notas fiscais e emitir todas as notas fiscais de venda. Essa pessoa não sabia o que era um CFOP. Então imagine aí como que não deve estar lá o cadastro de produto dessa empresa, né? Como que deve ser um caos aquelas informações ali que são geradas no SPED. Por quê? Porque a pessoa não tem um conhecimento mínimo, básico, né? E a culpa é do funcionário? Não está sendo a culpa da empresa. Porque a empresa precisa, primeiro, contratar uma pessoa que já tem essa habilidade, ou se não tiver, contratar uma pessoa e treinar essa pessoa. Só que essa visão de que, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou gastar aqui para o funcionário aprender, ele vai aprender e depois ele vai embora. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante. Disseram assim, pior do que você ter um funcionário, você investir no funcionário, né? Pior do que você investir no funcionário e ele ir embora, você pagar curso e ele ir embora, é você não investir e ele ficar. Então, é verdade isso, né? Então, é muito melhor você investir no funcionário, para ele ter o conhecimento necessário para fazer a empresa rodar da maneira adequada, né? Da maneira redonda, porque isso vai gerar benefícios para você. Aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Basicamente é isso que a gente vai estar procurando o tempo todo. E ele ir embora, assim, ele vai deixar toda uma estrutura preparada, ele vai deixar uma maneira de fazer aquele trabalho. Quem vier depois vai pegar essa maneira. E a partir disso ela vai evoluindo aquilo. Pior do que isso é você não investir nada, o cara fica lá com você para sempre, fazendo tudo errado, dando prejuízo para a empresa, né? Não por causa do funcionário, mas por da falta de visão dos empresários atualmente. Então a gente precisa começar a mostrar isso para o empresário, né? Começar a mostrar para ele, cara, por que eu vou querer organizar meu SPED? Por que eu vou querer saber como é que funciona aqui as operações fiscais? Porque isso vai te ajudar a aumentar a receita, a reduzir custo e reduzir risco. A gente começar a mostrar, evidenciar isso para ele, mostrar os benefícios que ele vai conseguir ter a partir do momento que ele prestar atenção nisso. Então é como se fosse ali o sistema respiratório da empresa. Esse movimento de compra e de venda, né? Você compra, você inspira, você vende, você expira. Então se você não está respirando direito, a empresa vai acabar morrendo. Então é importante dar atenção para isso. E aí, quando você começa a colocar as coisas nesses termos, os empresários vão começar a entender um pouco melhor, até a gente chegar naquela segunda etapa que eu falei que, na minha opinião, vai acontecer nos próximos anos, que é o começar não só a ter os dados para enviar para o fisco, mas eu começar a tirar proveito desses dados, fazer as análises dessas informações e, a partir disso, eu tomar decisões dentro do meu negócio, né? Seja desde mudar o layout, ou cortar custos, ou simplesmente enxergar benefícios fiscais que eu possuo, que eu não tinha enxergado antes, que vão ajudar a melhorar a qualidade ou a rentabilidade do meu negócio. E aí, beleza. Marcos, beleza, você me falou no começo da live como que eu ia sair das rotinas manuais. Como que eu faço para sair disso? Então, a fórmula é a seguinte. Se você já fez, você já sabe. Então, você tem um conjunto de atividades, de tarefas que você faz aí no seu dia a dia, no escritório, e que você, até hoje, talvez não tenha percebido que é uma tarefa, que é uma estrutura lógica. Então, o primeiro passo, né, eu falo que tem 3 pilares para você conseguir automatizar rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos. O primeiro pilar é a mentalidade. Primeiro você precisa entender o que está acontecendo, qual o problema. Qual o problema que a gente tem hoje, na minha visão, tá? O maior problema na área fiscal e tributária. A gente reclama aqui, trabalha muito, ganha pouco, não tem reconhecimento profissional. Por outro lado também, a gente tem mecanismos, né, arcaicos de análise de dados. Está emitindo nota, nunca se emitiu tanta nota fiscal no Brasil antes, e a gente está fazendo o mesmo processo de análise que a gente fazia 10, 15 anos atrás. Então a gente precisa mudar isso. Cara, não sei como mudar isso.
Então, qual é o passo a passo? Primeiro, você vai começar a enxergar quais são os gargalos que você tem no seu trabalho. Quais são as atividades que você gasta muito tempo. Identifiquei uma aqui, cálculo da antecipação do ICMS. Beleza. Qual é o passo a passo que eu executo? Como que eu sei que o produto está na substituição tributária? Como que eu sei que o produto é da antecipação parcial? Eu vou começar a mapear isso. Uma vez que eu mapeei esse processo, esse passo a passo, eu vou começar a ter clareza sobre como que eu vou automatizar isso. É como se programar é como se você fosse escrever uma carta para o computador. Então você lá coloca tudo que você quer na carta, passa para ele, ele vai lá e executa para você. E aí, como eu já falei, já livrei você de fazer uma faculdade de programação aí. Você vai simplesmente aprender essas 4 habilidades. Entender como enxergar o gargalo, entender como funciona a rotina, mapear lá os passos. Pronto, beleza, já entendi. Criar uma estrutura lógica. Então, se isso acontecer, então eu vou fazer aquilo. Então, a gente está o tempo todo fazendo isso no nosso dia a dia. A gente já programa, a gente só não percebeu, a gente só não se dá conta disso. Então, eu só vou pegar se isso acontecer, faça aquilo, e vou colocar isso no papel. E aí, depois que eu tiver isso pronto, eu vou lá e programo, eu vou lá e crio a instrução. Marcos, eu não sei programar, não mexo em VBA, não sei para que lado vai. Não tem problema, porque a gente tem muito conteúdo aí na internet hoje em dia ensinando a fazer isso. Você talvez só vai ter o trabalho de reunir, de catalogar. Para mim foi essa a demora, né? Os 15 anos que eu passei estudando até chegar nesse método que eu ensino hoje para os meus alunos, foi de tentativa e erro. Foi buscando na internet uma pecinha aqui, uma pecinha ali, tentando montar o meu quebra-cabeças. Então você tem 2 caminhos. Você pode pegar uma pessoa que vai te ensinar a montar o quebra-cabeças, que vai ser mais fácil, ou você pode sair pelo mundo aí tentando achar as peças você mesmo. São 2 caminhos. Mas uma coisa é fato, se você tiver clareza sobre quais são os problemas que você tem no seu dia a dia de trabalho, se você fizer um mapeamento, uma estrutura lógica de como que aquilo ali funciona, você não precisa nem fazer. Você pode pegar isso e passar para alguém que sabe como programar e essa pessoa vai fazer para você. Vai fazer exatamente aquilo que você precisa. Porque um programa é nada mais nada menos do que uma sequência de passos lógicos. Se você fizer isso, se você aprender a fazer pelo menos isso, você já vai estar anos-luz à frente de muita gente que atua na área fiscal e tributária, que não está tão difícil assim, né? Tem praticamente ninguém. Olha para o lado aí onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, quantas pessoas têm essa habilidade? Quantas pessoas sabem automatizar rotinas fiscais e tributárias? Quantas pessoas sabem transformar horas de trabalho em minutos? Tenho certeza que pouquíssimas. E é por isso que a gente está vendo esses efeitos colaterais aí, de gente aumentando o salário, de gente tendo reconhecimento profissional, de gente conseguindo cargo específico dentro da empresa, porque está faltando essa mão de obra qualificada. A gente precisa começar a observar isso, né? Se a gente quiser crescer na carreira, se a gente quiser uma oportunidade, está aí uma oportunidade de você se destacar profissionalmente na área fiscal e tributária. Na próxima live, eu pretendo trazer um conteúdo um pouco mais técnico, ainda seguindo essa linha de como deixar de automatizar minhas rotinas manuais. Então, eu vou dar para vocês a oportunidade de escolher o que é que vocês querem que eu demonstre, o que é que vocês querem que eu fale na próxima live. Deixa aqui embaixo nos comentários, se tiver uma ideia interessante, de repente na próxima live eu volto e mostro para vocês como construir uma rotina automatizada a partir dessa sugestão. Ok? Então, gratidão a todos vocês por terem me acompanhado até aqui, que eu vejo você na próxima live. Até lá, tchau, tchau.